lá? Então vamos com o tempo da memória, aniversário do Cruzeiro, o tema não poderia ser outro. A gente hoje comemora o aniversário que o próprio aniversário tem uma história interessante. Não sei se eu já comentei aqui antes, às vezes a gente fala um pouco do Cruzeiro em outros momentos, mas a origem do aniversário do Cruzeiro que nem sempre foi comemorado. O Cruzeiro faz aniversário hoje no dia 30 de novembro, fazendo referência ao ano de 1959, mas essa data ela surgiu muito tempo depois do Cruzeiro já ter sido criado. Na verdade, ele foi resultado de uma pesquisa feita pelos integrantes do Departamento Cultural da ARUC, nos anos 80, porque não tinha aniversário. Na verdade, o pessoal veio morar no Cruzeiro. Ninguém comemorava o aniversário. Não, assim, as casas foram construídas, o povo foi morando, o Cruzeiro foi crescendo e não teve inauguração. Na verdade, é assim, Brasília foi feita num ritmo muito intenso, né? Você pega ali o início das obras 57, 58, o pessoal virava à noite, era aquela construção, e as casas saindo para todos os lados. O Cruzeiro fazia parte da área planejada pelo Lúcio Costa, tá dentro ali do plano piloto, né? Mas, assim, era para ser realmente o setor residencial econômico. Era meio que um anexo ali, uma terceira asa meio quebrada ali no final da cauda do avião, né, do eixo monumental. E era destinado aos moradores, aos trabalhadores que vinham do Rio de Janeiro, transferidos para cá, mas os servidores públicos, vamos dizer, menos graduados. Então, assim, eram casos realmente humildes. Daí os primeiros nomes, pessoal, um dos primeiros nomes era cemitério, porque era aquele monte de casinha branca no meio de um barrão, não tinha asfalto, o pessoal falava muito, né? De dia falta água, de noite falta luz, e aí ficou com o apelido de cemitério, porque parecia realmente, né? Aquelas lápides. Já me disseram que parecia muito o cemitério do Caju, porque ainda tinha aqueles combogó, né? Aqueles quadradinhos assim. E aí era uma coisa bem inusitada. Mas acho que não durou muito tempo, né? Você falar que mora no cemitério, o povo ia ficar com medo de você. E aí veio o segundo nome, Bairro do Gavião. Questão óbvia, né? Aqui no meio do Cerrado, eles mataram para fazer a cidade. Muitos bichos ainda circulavam por aqui. O Gavião era uma presença constante. Que, aliás, assim, onde os tempos para cá, hoje em dia. Carcará. Mas ele voltou, porque assim, eu que fui criado no Cruzeiro, na minha infância realmente eu não lembro de ver tanto gavião pela cidade. De uns tempos para cá eles têm aparecido de volta, né? Estão muito presentes no parque da cidade também, a gente vê muito. Eu não sei qual é aí o desequilíbrio ambiental, se eles estão mais na cidade. Até porque ele vem caçar pombo. No meu trabalho tem muito ali no setor de Baixadas Norte. Não, já vi uns 10 juntos assim. Às vezes eu vou de bicicleta para a escola, dou aula hoje no Caseb. Quando eu vou pedalando, atravesso o parque, ali naquela entrada ali perto do galeto ali do Espetos, ele tem um monte, é muito gavião mesmo. É uma reunião, né? E como ave típica aqui da região, né, Carcará do Cerrado, o pessoal apelidou o bairro do Gavião. E ficou. Isso era idos de 58, 59, 60, aí o pessoal resolveu começar a pensar num outro nome. E aí veio a procura. Qual outro nome a gente pode dar para ele? Porque o problema era o nome oficial. Cara, você fala que eu moro no setor de residências econômicas sul. Ainda mais a galera que vinha de fora, né? Muito carioca, o pessoal do Nordeste também. É um nome muito técnico. Como é típico da nossa cidade. Brasília tem essa coisa das siglas, né? O SRS. E o pessoal queria um nome mais simpático. E aí os relatos de muitos pioneiros, né? O pessoal da ARU que fez essa pesquisa nos anos 80, ouviu a seguinte história. O pessoal morava aqui no Gavião, tinha um ônibus para levar o pessoal para o trabalho no plano piloto. O ônibus de linha que já circulava, ele vinha com itinerário Cruzeiro, mas por quê? O ônibus saía do plano piloto e passava pela Praça do Cruzeiro, onde foi erguida aquela cruz para a primeira missa de Brasília em 57. A cruz permanecia lá, tinha a praça, e aí o itinerário era Cruzeiro. E aí esse ônibus seguia para o bairro do Gavião. Então o pessoal começou a associar. Na época não tinha muito mais coisa ao redor. Você imagina, hoje para você sair daqui do Cruzeiro para ir para a Praça do Cruzeiro, você tem Sudoeste, tem mais estruturas perto, mas na época era o Gavião e a praça. O pessoal passava, via aquilo ali, pô, tô indo pro Cruzeiro. E aí foi uma coisa de associação. Tô indo pro Cruzeiro, não vou parar ali para ir para... Não precisa parar na cruz, praça, né? Vou para casa ali no bairro. Parar na cruz aqui, meu querido. Às vezes parar para fazer uma oração, talvez, mas enfim. E aí associaram, e aí
contam que procuraram o Correio Brasiliense, que na época, não sei se era o único, mas já era o mais importante jornal, pedindo para começar a chamar de Cruzeiro o que antes era o bairro do Gavião. E aí pegou. Só começou a chamar de Cruzeiro, muito rapidamente foi sendo chamado assim. Isso já nos 60, né? Brasília já estava inaugurada, muito recentemente. Um ano depois, em 61, 21 de outubro de 61, era fundada a Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro. O pessoal já adotou o nome, né? Depois conhecida mais como ARUC. E o legal é que assim, a ARUC, muita gente sabe, é a afilhada da Portela. O azul e branco da ARUC vem da Portela. Mas o símbolo da ARUC não é uma águia como é a Portela. É o gavião, que faz referência ao bairro do Gavião, né? Todo mundo já morava aqui, já se conhecia como bairro do Gavião. Eu acho que foi uma sacada muito inteligente. Deu uma identidade própria, faz uma referência à madrinha, né? Afinal, águia e gavião é tudo muito parecido, mas são distintos, né? São aves bem parecidas, da mesma família. Mas até hoje tem muita gente que, o que tem uma águia? Não, é gavião. E é gavião do Cerrado, gavião carcará. Não é qualquer gavião, né? Não, é o da terra, isso. Específico, né? É o da terra, mostrando justamente essa identidade com o local. E foi muito bacana, porque assim, a associação foi imediata. E a partir daí o Cruzeiro, né, começa a se desenvolver. O que originalmente o Cruzeiro era só o Cruzeiro Velho, só esse setor que tem as casas, né? Era muito menor do que é hoje. Mas ele foi crescendo bem rapidamente, né? Já em 67 você começa a ter a construção do setor de habitações coletivas econômicas Sul, SHCS, que acho que esse quadro eu já fiz, eu lembro, em maio, né? Foi a origem do Cruzeiro Novo, a gente falou da origem do Cruzeiro Novo, que é o setor com os blocos, esses bloquinhos bem característicos, que são bem comuns, na verdade, em Brasília toda, mas o Cruzeiro Novo, a diferença é que só aqui são 4 andares, né? No plano, a maioria ou são 6 ou são 3. Águas Claras são 49, sei lá quantos. Águas Claras é outra história. Lá né? Mas no Cruzeiro manteve esse padrão de 4 andares. E que é diferente, né? Porque assim, pelo que eu acompanhei, que a gente pesquisou, a legislação indicava que prédio de apartamento, a partir do 3º andar, você teria que ter um elevador. 3 andares é o mínimo para não ter. Aí no Cruzeiro fizeram um andar a mais e a maioria acabou não tendo elevador. Não sei como é que era a legislação na época, mas ficou. E aí a grande maioria realmente não tem. Mas tem Tem a legislação, trabalho aí, tem um trabalho do grupo elevador do Cruzeiro, o professor Zaldo Borges, coordena aí para buscar recursos junto aos bancos para financiar, porque faz falta, até porque a população do Cruzeiro também é uma característica que ela envelheceu bastante, né? A maioria servidores públicos, e tanto as casas como os blocos do Cruzeiro eram todos funcionais. Quem vinha morar no Cruzeiro vinha porque tinha algum emprego público, e naquela época era muito comum você... Meu pai veio morar no Cruzeiro, né? Já recém-casado com a minha mãe, ele tinha passado no concurso, aí recebeu um apartamento para morar aqui. Esses apartamentos só começaram a ser vendidos nos anos 90, já uma outra gestão do governo federal, mas a grande maioria, inclusive as quadras, eram por órgão público, né? Você tinha aqui no Cruzeiro Velho a quadra do pessoal da imprensa nacional, a galera dos ministérios, do Exército, Aeronáutica, das Forças Armadas. As quadras eram, como é também no plano piloto, né? Na verdade, o Cruzeiro, ele nasceu como essa extensão do plano piloto, uma espécie de terceira asa, mas mais humilde, com bem menos recursos, e ao longo dos anos eles construíram as residências, mas não muito de infraestrutura. Asfalto demorou um bocado para chegar, a tubulação, né, de água, luz até que nunca demorou muito, pelo que eu vejo assim. O pessoal reclama, acho que nos anos 60, 70 para frente, pelo menos a luz. Mas a infraestrutura geral, principalmente a área de lazer, o Cruzeiro, eu lembro da minha infância, que a gente brincava entre um bloco e outro, porque aqueles terrenos abertos ali, baldios, que não tinha nada. Nem pracinha era comum de se ver, era muito raro. Parque, então, nem pensar. Isso nos anos 80 já, né? E aí o Cruzeiro realmente era só o pessoal chamava de cidade dormitório. Você vinha para dormir, passar a noite, qualquer diversão tinha que ser do lado de buscar em outro lugar. Plano,
Bandeirante. A hora do Gavião pousar, né? É o ninho do Gavião, né? E foi assim, a minha infância eu peguei muito isso, né? Não que o pessoal não se divertisse aqui, assim, mas era de uma maneira bem mais, vamos dizer, precário, mais humilde, né? Eu joguei muita bola nos campos de barro, brincar embaixo do bloco mesmo, não tinha tanto carro como tem hoje, não tinha umas grades. A gente tinha uma infância bem... Eu ia para a escola e quando chovia, o abrigo era os blocos. Hoje em dia não tem essa história não, você molha mesmo. Você atravessava o Cruzeiro por baixo dos blocos e embaixo do bloco era um local de encontro. Hoje talvez, mas bem menos do que foi antigamente, né? Até essa coisa do pessoal se reunir, mas difícil de ver hoje em dia. Mas o Cruzeiro ele começou com essa característica realmente bem comunitária. Eu até alego que essa união dos moradores era muito pela precariedade também. Você tinha nos vizinhos um ponto de apoio, isso era muito bacana. Eu lembro de novo do meu bloco lá, né, os moradores, minha mãe era madrinha do filho da vizinha do segundo andar, e assim, eu cresci com os meus amigos todos ali, os pais também se davam muito bem, né? A gente tinha amizade, tanto dos adultos quanto das crianças. Hoje eu não vejo tanto isso. Você ainda, quanto muito, é um bom dia, boa tarde, mais protocolar. Mas eu via muito essa amizade dos vizinhos, tanto que fazia festa. Uma coisa que era muito bacana eram as festas juninas. Essa lembrança eu tenho bem antiga, talvez uma das mais antigas. Meio criança mesmo, entre um bloco e outro, né? Minha quadra lá onde meus pais moram, perto do quadradão, são só 2 blocos. Aí entre um bloco e outro, o que hoje é um estacionamento, era um barrão, uma calçadinha no meio improvisada. E eu lembro do pessoal fazer festa junina ali, montava as barraquinhas. E ali mesmo. Vendia tudo. E era tudo feito por morador. Todos os moradores colaboravam, faziam as comidas, montavam. Um verdadeiro espírito comunitário, né? Isso era muito legal. E eu acho que isso até que realçava muito o sentimento de identidade. A gente se sentir pertencente ao lugar. O tempo passou, as coisas foram se perdendo, não sei, várias razões, né? Mas era muito marcante. E ali no quadradão, eu cresci no quadradão, cara, tinha tanto evento ali, era jogo de futebol, era ensaio. Rua de lazer. Rua de lazer, né? Tinha os eventos ali, só abria aquele monte de papel em rolos, assim, com tinta guache para a criançada pintar, era torneio, era show. Eu vi muito ensaio, depois que eu fui descobrir, né? Eu era novo, não sabia, que não era a Aruc que ensaiava lá, era o Império do Cruzeiro Novo. Tinha uma escola de samba, que a sede era ali do lado do meu bloco. O pessoal usava... Depois, assim, fazendo as pesquisas, entendendo um pouco mais, né? Quando você tinha criança, a gente mistura muitas coisas. O Cruzeiro realmente era meio que uma reprodução de Madureira, porque Madureira tem 2 grandes escolas. Tem a Portela de azul e branco e tem o Império Serrano verde e branco. E aqui no Cruzeiro tinha o azul e branco da Aruc e o verde e branco do Império do Cruzeiro Novo. Mas o Império acabou? Acabou, Teve uma época em Brasília que começou a surgir muita escola de samba, estava ficando meio inchado, e aí a Liga resolveu limitar uma escola por região administrativa. E a Aruc, que era muito mais antiga, permaneceu, o Império se desfez. Os integrantes, se eu não me engano, foram muitos para o Candangos do Bandeirante, aí a escola realmente acabou. Mas eu tenho boas lembranças desses ensaios ali, né? A batucada, o carnaval, correr de bate-bola também. No carnaval era correr de bate-bola. Deixa eu só falar, já que você está falando de Cruzeiro, e nós temos um ilustre do Cruzeiro, nosso querido João Batista de Medeiros está assistindo as 3 figuras principais da série, e você também é uma das figuras principais da série, além de todos os outros que compõem a Academia Cruzeiro das Letras. Estamos aqui com esse quadro bacana, falando um pouquinho de Cruzeiro. Por falar em Cruzeiro, você estava falando sobre bate-bola e tal, isso e aquilo. Quando você estava falando dessa questão das escolas de samba e tudo mais, quando você tem essa lembrança, né, que eu falei assim, antigamente a gente ficava muito na rua, né? Sim. Muito assim, então, e tinha essa coisa da comunidade, que eu vejo, né, a comunidade como Cruzeiro, nesse aspecto, né? A gente conhecia todo mundo, né? Hoje em dia a gente tem essa questão muito... A gente conhece, mas não é igual assim, por exemplo, minhas filhas ou alguns outros filhos, não tem essa coisa que a gente tinha. Você acha que essa questão de colocar as grades também limitou um pouquinho isso?
As grades, elas surgiram ali em 96, foi uma demanda que começou a surgir por conta de segurança, mais a sensação da segurança do que a segurança propriamente dita, na verdade, né? O cara quiser pular, ele pula. Mas, muita gente... Assim, o assalto, a roubo à casa, talvez seja o que preocupa mais as pessoas, mas eu diria que as grades, elas se justificaram mais até pelo trânsito de carro. Apesar do Cruzeiro ser pequenininho, mas o pessoal hoje em dia tem muito carro, tem família com 2 carros para cada apartamento. E aí o trânsito passa muito carro e aconteceu muito acidente de carro que entra embaixo de bloco. Eu acho que a segurança das grades é mais em relação ao trânsito de veículos do que assalto, a violência, né? Mas isso acaba isolando também. Os blocos hoje, eles são mais fechados em si mesmo. Alguns blocos, isso é uma crítica que eu faço, usam pilotis a parte de baixo para ficar com garagem. E aí o bloco, assim, o pilotis sempre foi pensado para ser um espaço de convivência. O Lúcio Costa desenvolveu isso em toda a Brasília no plano. Por conta do tombamento, eles mantêm, por força de lei, de não cercar, para que ali possa ser um espaço de convívio. O Cruzeiro está dentro da área tombada, não deveria ter essa seria a minha pergunta. O Cruzeiro não estaria dentro, porque uma vez que é entre aspas, seria um anexo da asa, não estaria nesse contexto? Não, ele está dentro da área tombada, a gente até vai comentar um pouquinho sobre isso, mas... fizeram aquelas leis que às vezes surgem que não são bem estudadas, né? Acabou que se foi uma lei inconstitucional, ela passou por cima do tombamento. Isso gerou muito problema, mas aí vem a questão prática. Eu participei teve muitos debates, até o surgimento da Prefeitura Comunitária em Defesa do Cruzeiro Novo à época, de que o TJ realmente mandou, o Tribunal de Justiça mandou tirar as grades. Só que já era um fato consolidado, muitos blocos gastaram um dinheirão, e as pessoas acabaram se acostumando com aquilo. Há uma luta muito grande, isso na verdade ainda está um pouco parado na justiça, mas a maioria, se você perguntar, elas continuem. Né? Houve essa opção. Até o momento não se mexeu. Teve uns 2 ou 3 momentos que isso voltou à tona, repercutiu, foram feitas assembleias da comunidade, a coisa segurou um pouco, está segura hoje, não sei até qual o próximo momento. Mas, assim, há um conflito de legislação. A lei que autorizou com a questão do patrimônio. É polêmico, muita gente, eu lembro das assembleias do pessoal irritadíssimo com o IFAM. Cara, a função do Instituto do Patrimônio Histórico é preservar o projeto. Destomba o Cruzeiro. Gente, fico imaginando o vexame que não seria você ser patrimônio. Não, eu não quero ser mais patrimônio porque eu quero que tenha grade. Eu vi muito isso. Aí eu ia para as assembleias. Eu ia para as assembleias, tentava desmontar esse argumento, não sei se todo mundo aceitava, mas assim, o fato de ser tombado é uma proteção também contra, por exemplo, a especulação imobiliária. Porque a gente tem os 4 andares hoje e não pode ter mais do que isso. Você vê no Guará, que não está na área tombada, no Guará 2 principalmente, começaram a surgir muitos espigões. E o problema de você ter blocos muito altos é o adensamento. Mais gente implica em rede de água e de esgoto, tem que ter mais capacidade de comportar, veículo na rua, muito mais trânsito, infraestrutura de trânsito. Né? A infraestrutura. O exemplo é Águas Claras, né? Sim, Águas Claras é complicadíssimo você sair de carro ali. Então, assim, a qualidade de vida que a gente tem no Cruzeiro se deve muito ao tombamento que mantém essa característica. Então, eu não concordo de maneira nenhuma. Nem acho que é possível. Na verdade, acho que foi algum argumento meio no desespero de alguns, por talvez não conhecer, não sei. Mas o tombamento, ele tem uma razão de ser e é importante para o Cruzeiro. Até o momento, tem se conciliado essas 2 legislações. As grades estão lá. Não creio que tire. Mas é a lembrança que eu tenho. Sem grade era muito mais bacana. Né? Eu também, com certeza. Isso aí não nego. Você não tem nem... Né? Ana Studat, bom dia, minha querida. Bom dia a todos também. E obrigado aí pela audiência. Façam perguntas para o Rafael também, galera do Cruzeiro aí, façam perguntas, né? Quem quer saber de repente, quem está na cidade há pouco tempo aí, de repente deve ter alguma curiosidade, alguma coisa interessante. Mas, assim, voltando aqui um pouquinho à questão do Cruzeiro Novo, mais especificamente, ele se integrou muito rapidamente ao Cruzeiro Velho. Na verdade, eu digo que são os 2 lados do mesmo coração, né? Ventrículo esquerdo e direito. Porque
É engraçado, na infância a gente tem as lembranças, tinha uma certa rivalidade. A galera do Cruzeiro Novo não podia ir pro Cruzeiro Velho, tinha briga, tinha quebra-quebra, se tinha festa num lado. Ah, esse fulano é do outro lado, não, então não pode. Tipo, tem muito quadrinho, né? Rua de cima, rua de baixo. Atravessar o Cruzeiro Novo, eu era do velho, atravessar o Cruzeiro Novo era tenso, amigo. Silvinha Vilela, bom dia, querida. Eu também, assim, morando no Novo, às vezes tinha as festas do... Minha vizinha, a irmã dela, mora ainda no Cruzeiro Velho, né? Vou mandar um abraço pra Vani e pra Vanilda. A Vani era minha vizinha de bloco, lá no Cruzeiro Novo. A irmã dela, a Vanilda, morava no Cruzeiro Velho e fazia muitas festas, né? De aniversário dos filhos. E a gente ia. Mas para atravessar andando aqui, meu amigo, o negócio era tenso, né? Para voltar também. Mas assim, eu acho que era coisa de garotada, juventude, tem essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que os dois lados são muito, muito integrados, né? A realidade hoje, você que mora no Cruzeiro Velho ou no Novo, vai para lá e para cá, os equipamentos são por os dois lados, né? Você tem o ginásio no Cruzeiro Novo, tem a biblioteca aqui mesmo interditada, está aqui no Cruzeiro Velho, e a feira no Novo, mas é pertinho do Velho, enfim. Todo mundo participa de tudo. Realmente são os dois lados de uma mesma moeda. Moeda que é o Cruzeiro, né? Foi o Cruzeiro. Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho. Literalmente. Aliás, nessas pesquisas que a gente tem feito, né, a gente recuperou um samba antigo da Aruc de, se não me engano, de 2000. E aí tinha o Esquenta, né? Que antes de entrar o samba enredo, tem uma canção, uma coisinha, uma frase de efeito. Aí eu vou relembrar uma dessas antigas, né? Vou tentar cantarolar, ver se sai. Mas era assim. Olha aí. Cruzeiro Novo. Não, desculpa, errei. Pô, de novo. Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, a escola de samba da Aruc é do povo. Cara, achei sensacional. Eu não conhecia, não peguei essa época. E aí a gente achou lá o Moa, que me passou esse samba enredo de 2000. Acho que foi, não sei se foi gravado outras vezes. A gente tem, na verdade, todos. Não sei se foi usado na Avenida outras vezes, mas gravado só teve nessa versão. Falando dos dois lados, né? Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo. Que legal. O Cruzeiro integrado, né? Nos anos 70, finalzinho dos 70, anos 80, vem a octogonal. Seria ali a terceira parte aqui da nossa região. Já bem mais diferente, né? Mas condomínios realmente fechados. No início a octogonal não era toda fechada. A gente tem as fotos de que era tudo aberto. Eu realmente não sei em qual momento, mas a lembrança que eu tenho já como morador, eu já peguei tudo cercado. E logo depois vem o Sudoeste, nos anos 89, começa a construção do Sudoeste, eram os 4 lados, os 4 bairros da região. E aí eu vou retomar o que eu estava falando, a questão do aniversário, que assim, eu estou fechando meio que um ciclo da conversa. Em 89 você começa a ter essa construção do Cruzeiro, mas assim, voltar um pouquinho mais, 87, né? A galera da Aruc estava desenvolvendo essa pesquisa, porque como o Cruzeiro já tinha seus 30 anos que o pessoal morava lá, era um tanto abandonado pelo governo, né? Muito mato alto, terreno baldio, uma certa sujeira, meio largado mesmo. As outras cidades do DF, todas elas tinham não só o aniversário, mas o aniversário era uma ocasião para o GDF dar um trato a mais, dar uma atenção a mais, mandar umas equipes lá da SLU, dar uma limpeza, asfalto, enfim. E fazer a própria festa também, né? E o Cruzeiro não tinha isso. O Guará era mais novo, já fazia, a Ceilândia surgiu depois, fazia seu aniversário, e o Cruzeiro, esquecido. Primo pobre, do plano piloto, sem identidade. E aí o pessoal da Aruc, o departamento cultural, o Ismael José César também, o Hélio, Cláudio Moreno, essa galera começou a pesquisar de que maneira? Entrevistando os primeiros moradores. Todo mundo estava vivo, o pessoal que tinha chegado no início estava tudo por ali. E aí começaram a pesquisar, foram em alguns jornais. Documento oficial tinha muito pouco nos órgãos do GDF. E aí eles foram fazendo esses levantamentos até que se chegou no nome da Dona Ivone Araújo, que foi identificada por todo mundo como, foi a Dona Ivone a primeira a receber uma casa. Bom, então, é a primeira moradora do Cruzeiro. E virou a nossa primeira dama aqui da cidade. Dona Ivone é sempre muito lembrada nos aniversários da cidade. De fato, ela veio com o marido, né? A família toda veio do Rio de Janeiro para cá. Ela recebeu as chaves da casa que ela mora até hoje lá. Um abraço para Dona Ivone.
E aí ela começou a receber o pessoal que vinha, era ela que estava com a chave, entregava. Embora tenha uma certa polêmica que depois foi mais identificada, porque a Dona Ivone foi a primeira a receber a casa. E não a morar? Não, a morar também, mas para construir as casas, vieram os operários para construir, e muitos ficaram por aqui também. E a gente, assim, a Dona Ivone é uma das primeiras integrantes da ARUC, uma das fundadoras. Uma outra família também muito ligada à ARUC é do pessoal que veio na construção, que é a família do Chico Bombeiro. Pai do Boca, né, um dos ritmistas da ARUC. Enfim, tem uma família super tradicional aqui no Cruzeiro, que também é uma família muito antiga, que chegou até antes das casas serem inauguradas. E aí ficava essa... quem veio primeiro? Na verdade, a família do Chico Bombeiro foi a primeira família a vir para a construção. Aí, depois eles... Parece que o Chico Bombeiro saiu para trabalhar em outros locais, depois ele voltou. E a Dona Ivone é a primeira família a receber as casas efetivamente como moradora. E aí, desde então, o Cruzeiro, né, começou a crescer. E aí veio a questão, qual a data do aniversário? Como não houve uma cerimônia, uma inauguração, um corte de fita, nada do tipo, bom, como oficialmente a Dona Ivone recebeu a casa, vamos pegar essa data como referência. Ela conta que foi em março de 1959. Só que tinha um objetivo mais prático, não só de ter o dia do aniversário, mas de conseguir uma atenção maior por parte do governo do Distrito Federal. E em março, outras cidades tinham aniversário. E aí podia complicar, vai dividir a atenção, não vai ficar legal. O pessoal resolveu, não, então vamos procurar uma época que não tem ninguém fazendo aniversário, para não dar concorrência. O ano era 1959, o Cruzeiro começou a ter morador efetivamente em 59. Então vamos pegar uma data. Bom, a Dona Ivone chegou 30 de março, vamos pôr para novembro, para não ter concorrência. A ideia era fazer uma data simbólica, que chame a atenção da comunidade, principalmente do GDF, para a realidade da cidade. E era o que produziu um dossiê, esse dossiê está lá nos acervos, né, da ARUC. E aí, na data de 30 de dezembro de 87, o então governador José Aparecido, ele emitiu o decreto número 10.972, que declarava a data oficial de fundação do núcleo urbano do Cruzeiro. Né? Considerando que, eu vou ler aqui o decreto, que ele é curtinho, o governador, no uso das suas atribuições, e considerando que nas datas de fundação dos núcleos urbanos são realizados festejos locais, considerando as reivindicações de segmentos da comunidade do Cruzeiro, no sentido de que seja fixada a data de fundação daquela localidade, considerando que a ocupação efetiva desse núcleo urbano deu-se em 30 de novembro de 1959, decreta, o dia 30 de novembro de 1959, é declarado data oficial de fundação do núcleo urbano do Cruzeiro. Aplica-se ao núcleo urbano do Cruzeiro o disposto no decreto de 1970, eu vou entrar nesses detalhes, e entrou em vigor desde então. Então o Cruzeiro só passou a comemorar o aniversário depois de 87. Né? Ou seja, já tinha aí quase 30 anos de existência. Como foi em dezembro, o aniversário era em novembro, aí já foi logo depois. Então tem que esperar ainda 88 para poder. Mas ainda em 88 eu não achei nenhum registro. Os registros que a gente tem aqui em 89 é que se começou a fazer mesmo, que foi com uns 30 anos. Né? Quando o Cruzeiro completou 30 anos, que ele teve o seu primeiro aniversário. Eu associo aquela criança que não foi registrada pelo pai, só depois o pai resolve reconhecer. O cara já estava com 30 anos. Não, fica na dúvida do dia, não, você nasceu, rapaz. É que foi o caso também, porque, né? Exato. Não é bem exato. Porque, né? porque você está falando disso, porque às vezes porque normalmente quem batiza é o pai, né? Sim. Assim, 99,9% é o pai. Aí o pai vai registrar. Exato. Não, quando o pai ainda tem esse. Não estou entrando no detalhe, estou entrando no detalhe mais prático, mais correto, das pessoas corretas. Aí, no interior, principalmente, tem essas coisas, né? Porque aí o cara vai, ele enrola, vai batizar. Aí o cara, que dia? Aí o cara. O cara nem para lembrar, né? Nasceu o filho, não. Não, mas tem outro lance, às vezes acho que tem um período, eu já ouvi falar que você paga multa se você demorar muito a registrar. Hoje em dia. E aí para não pagar a Isso multa... Mas é recente, Será hoje em que dia. É recente. Vou falar, meu pai mesmo, ele nasceu num dia, o registro dele é outro. Isso é hoje em dia, querido, porque antigamente não tinha esse papo não, ainda mais interior, pagar multa. Não, talvez no interior, mas assim, eu acho que essa coisa da multa, o pessoal demorar muito, melhor registrar. Aí registrava atrasado para não... Não, hoje em dia, na verdade, o que acontece é o seguinte, ao nascer, o próprio hospital,
Já emite a guia. Ele já emite a guia e tudo mais. Então você só tá tudo bonitinho para você só ir lá no Só de entrar. Os dois papais aqui sabem, eu realmente Oh. não tenho essa experiência. Eu fiz isso, né? Mas assim, aí o Cruzeiro então em 89 você tem... Sim, pulei uma partezinha. Porque logo depois do registro, né, do decreto que declara a data oficial, tem o outro que cria a administração regional. O Cruzeiro ganhou aniversário e ganhou a administração, que também não tinha até então, ele era vinculado ao plano piloto. E aí sim, com a implantação da administração regional, entre 88 e 89, é que aí sim, com essa estrutura bem mínima, bem precária no início. A gente tem, aliás, a escolha da professora Lígia Rogen Barcelos como a primeira administradora regional do Cruzeiro, é ela que vai... Começa com uma mulher, isso, né? Primeira mulher, uma mulher foi a primeira administradora, né? Professora Lígia, um forte abraço também. E ela que vai liderar o processo de implantação, né? Como montar a equipe. E aí em 89 você tem o primeiro aniversário com um desfile cívico ali na Avenida das Mangueiras, bem entre o Cruzeiro Velho e o Cruzeiro Novo. Essas fotos todas nós temos no acervo da Casa da Memória, que agora se chama Instituto Aruc Cultural, um acervo riquíssimo de fotos, vocês podem acompanhar no Facebook, no grupo Memórias do Cruzeiro, no Instagram também, Memórias do Cruzeiro, vocês vão encontrar lá o Instituto Aruc Cultural com essas fotos do desfile, que eu lembro de ter participado de muitos, não foi de todos não, mas eu lembro de muitos de eu ter lá, até porque as escolas eram convidadas, né, cada escola ia lá com seus alunos participar. Interessante é que eu lembro também que novembro a gente vê é período de chuva, né. O que eu lembro do desfile realmente a gente começar o desfile e terminar ele correndo, fugir da água. Tanto que nem tem acontecido muito. Esse ano mesmo não teve, já tem um bom tempo até que não acontece. Também, acho que também não teve. Eu acho que na última gestão não teve. Eu cheguei a organizar como gerente de cultura 2 vezes ou uma vez, choveu. A gente correu pro ginásio, cortou o bolo lá e saiu todo mundo feliz. Mas todo mundo com balde para pegar bolo. Pois ontem a gente teve no bar e a gente fica assim acompanhando. Os dois momentos de corte de bolo no aniversário do Cruzeiro, ou é no ginásio, ou é no baile. Aí eu devo dizer, eu acho que é muito mais fino e elegante quando a gente pega aquele monte de bacia, tampa, sai carregando o bolo, fazendo aquela lambuzada lá no ginásio, é muito mais divertido. É mais comunidade, né? Aquela coisa mais contraída. Sim. No bar o bolo já vem cortadinho, tudo bonitinho. A festa foi ótima, foi muito bacana. Mas esse detalhe aí do corte no ginásio, num espaço aberto. Mas aí eu... seus votos também para a administração, que acabou fazendo, de qualquer forma, fez o baile, fez acontecer, né? Não, o baile foi bem organizado, de fato. Parabéns aí também pela organização do baile. Mas são dois modelos de comemoração que tem acontecido nesses, de 89 para cá, já são outros 30 anos. A gente já, né, agora, ao completar 60 anos, que o Cruzeiro pegou, vamos dizer assim, a segunda metade da história de vida do Cruzeiro comemorando aniversário. Né? E tem tido esses eventos, continuam aí também, né? A gente tem várias celebrações, tem jogo no ginásio, enfim. Mas tem uma questão que, assim, quando surgiu essa ideia do 30 de novembro, um detalhe chama a atenção. Porque não tinha nenhuma feriado, não tinha nenhum evento para desviar a atenção. E aí eu não sei exatamente em que ano, se eu não me engano, 92, 93, com 5, 6 anos de criada a data do aniversário, a Câmara Legislativa criou um feriado distrital no mesmo dia, que é o Dia do Evangélico. Não é questão de crítica aos evangélicos, nada disso, mas meio que tirou um pouco do foco do Cruzeiro, né? Você acaba tendo um feriado em todo o Distrito Federal, quem é servidor daqui é feriado, não trabalha, as escolas não têm aula. Então isso acabou apagando um pouquinho, porque desmobiliza também, né? Quando cai numa sexta-feira, feriadão, muita gente quer aproveitar e viajar. E aí a gente até vê que às vezes o aniversário ele dá uma certa esvaziada. Eu acho que não são muitos os moradores que se apropriaram do aniversário. Principalmente o pessoal que chegou há menos tempo, que é mais novo, que não conhece tanta realidade da cidade. E eu acho que o aniversário poderia ser um momento de maior confraternização, de maior integração da comunidade. Essa questão do feriado, apesar de dar uma atrapalhada, mas eu acho que, pelo menos assim, as lideranças, os grupos culturais, a galera que tem uma efetiva participação, esses realmente a gente sempre se encontra lá. Tanto que eu costumo dizer que tem morador do Cruzeiro e tem cruzeirense.
É diferente. São diferente. categorias. São categorias. Morador, você mora, aluga aqui, muda para outro lugar. Se Cruzeirense identifica, né? é quem realmente é raiz, né? Tem aqui o sangue azul e branco. Às vezes o cara nem mora mais no Cruzeiro e continua cruzeirense, né? Tem que morar em outro lugar, mas tá aqui, participa, é presente realmente na comunidade, porque tem aqui essa identidade. E a todos os cruzeirenses, então, eu vou encerrando, saudando aí o nosso aniversário, parabéns para a cidade e para todos os cruzeirenses de coração. Afinal, a nossa cidade realmente é boa demais para se morar e vamos seguindo aqui, trabalhando sempre para engrandecer a nossa cidade. Quem é maneiro, mora no Cruzeiro. Mora no Cruzeiro. Maravilha, maravilha. Como diz outro, eu recomendo. Janete Góes, Silvinha Vilela, Augusto de Souza Neto também, Hamilton Zen também entrou aí, né? Galera, daqui a pouco nós teremos uma entrevista e tanto com Marcos Fabrício. Ele tá chegando aí, galera. Daqui a pouco vamos por um intervalo e voltamos com o nosso entrevistado. Daqui a pouquinho. Aguarda aí.